Oi, pessoal! Hoje vou falar sobre um assunto assim muito pessoal e queria fazer uma homenagem ao Dia das Mães. É um dia especial, é um vídeo especial. Eu não pensei muito sobre o que eu ia falar, sobre o conteúdo desse vídeo, mas eu queria começar falando o seguinte: a minha mãe escolheu a minha carreira. Vocês acreditam nisso? Então, nesse vídeo eu vou contar um pouco mais essa história, como é que isso aconteceu. E não só isso, mas vou falar um pouco da importância, do impacto da minha mãe, né, das ações dela na minha vida profissional. E é interessante, assim, eu acho, né, comentar isso, porque podemos ter algumas mães nesse canal, né, assistindo esses vídeos. Então é uma coisa que eu sempre tento refletir, né, como é que eu posso impactar positivamente a vida dos meus filhos, das minhas crianças, nesse sentido. Bom, então fica aí até o final, não deixa de ouvir essa história e já começa curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando com suas amigas, né, suas colegas que porventura possam, né, já ser mães ou estar prestes a serem. Bom, a carreira a gente escolhe muito cedo, né, eu comecei muito cedo porque eu fiz curso técnico, então aos 14 anos eu já fui fazer uma espécie de vestibular para o Cefet. E então, aos 14 anos, eu decidi que eu queria fazer Cefet. Na verdade, nem fui eu que defini isso, né? Foi a minha mãe que me sugeriu e eu falei, ótimo, beleza, vamos. E eu tava fazendo um cursinho, estudando para essa prova e eu queria me inscrever em edificações, que era um curso relacionado à construção civil, né? Pensava em fazer engenharia civil e aí eu fui... já chegou a época da inscrição e minha mãe foi me inscrever. Quando ela voltou da inscrição, voltou com um papelzinho azul, né? E o meu papelzinho era amarelo, porque era área de construção civil, né? Eu falei, olha, tá errado, o papelzinho não era essa cor, não. Ela falou, eu te inscrevi pra informática porque eu achei que era melhor pra você. E aí eu tinha 14 anos, eu falei, bom... eu não sei, né? Então tá. E aí saiu a concorrência né, o número de candidatos por vaga e edificações era assim, 12 por vaga. E informática era 43 por vaga. Então falei com a minha mãe, olha, não vou passar e a culpa é sua, porque 43 por vaga. Eu estava estudando para fazer o curso de edificações. E aí acontece que eu acabei passando, né? Mas antes disso ela falou para mim, olha, é o seguinte, você gosta de estudar. E quem gosta de estudar vai se dar bem em qualquer área que fizer, qualquer curso que fizer. E eu fiquei pensando naquilo, né? Falei, então tá. Se ela falou isso, ela sabe, né? O que ela tá falando e aí foi. E aí realmente eu entrei pra informática, comecei a fazer o curso e aí eu comecei a penar muito, né? Falei, não era isso que eu queria, eu não tô me saindo bem, eu tava indo mal em algumas provas, mas logo as coisas se acertaram e eu consegui, tá? Inclusive, assim, tem várias histórias, né? No meio desse curso, desse curso técnico, né? Eu larguei uma viagem que eu ia fazer de 15 anos, que estava tudo certo para eu ir. Nunca tinha viajado sozinha, já tinha visto passaporte, estava tudo certo para eu viajar. E eu perguntei e falei, bom, posso trocar? Quero trocar essa viagem por um computador. E aí troquei, né? E a minha mãe sempre me acompanhando muito, né? Então eu sempre falo nas aulas que quando eu aprendi a programar, eu sentava e ficava, né, ali tentando compilar os meus programas cheio de erros e não dava certo. E aí minha mãe sentava do lado e falava assim, o que está acontecendo? Aí eu falava, você não vai saber como é que vai. Não, eu não sei mesmo não, mas me conta aí o que você está fazendo, por que está dando errado e tal. E aí eu ia falando, tem que fazer um programa que leia 3 números, faça isso, faça aquilo. E aí eu fiz assim, fiz um if, e aí eu ia explicando para ela e nisso eu encontrava os erros. Então eu tinha ali ela falava que era um apoio moral, né? Eu tinha aquele apoio moral ali, não era um apoio intelectual, não era, né? Mas ela estava ali, sempre me ajudando, sempre me apoiando. E assim, eu sei que é um privilégio, né? É muita sorte ter uma pessoa assim na vida, né? Eu sei que muitas pessoas não têm essa sorte, mas desejo muito, né, que a gente, né, que todas essas pessoas consigam reunir forças de algum lugar para se erguerem, para se construírem como pessoas, como profissionais. Mas eu tive muito essa sorte, eu devo muito a ela. E depois que eu me tornei mãe, eu vejo assim como é difícil, né? Como é difícil essa tarefa. É uma tarefa realmente difícil.
é muito boa, mas ao mesmo tempo é uma dificuldade constante, né? Então a gente tem que abraçar, agradecer as nossas mães, né? Por tudo sempre, nesse dia especialmente, mas todos os dias. E há, assim, vários outros momentos muito importantes em que ela foi muito importante, né? Ao longo de todo o tempo, assim, do doutorado, ela sempre sentou comigo para ver as minhas apresentações. Então eu sempre preparava, sentava e falava assim, senta aí, eu vou apresentar para você. Ela não entende nada do assunto, tá? Ela não é formada em computação, nem em biologia, ela não é, né, não é acadêmica, mas ela sempre assistia as minhas apresentações e sempre dava dicas, né, coordenadas ali. Olha, essa parte você não ficou tão bem, essa parte você não tá segura, melhora aqui, treina mais e tal. Isso foi sempre muito importante, né? Então, eu acho interessante, né, da maternidade dela isso, né, que mesmo sem aquela formação, aquele conhecimento daquela área, né, ela sempre teve o interesse. E tendo o interesse, ela sempre contribuiu muito, né? Então isso é muito bonito de ver como que a maternidade, ela às vezes transcende as nossas capacidades, né? Isso muito importante, muito incrível, na verdade, né? E aí, gente, por fim, até na época, né, que eu fui fazer concurso, ela também assistiu todas as minhas apresentações de concurso, minhas preparações e tudo mais, né? E ela sempre uma coisa que ela me falou quando eu fui fazer o concurso, né, e eu não achava que ia dar certo, ela falou, olha, é para você. Você tem o perfil que eles procuram. E eu pensava assim, bom, mas como é que ela sabe disso? Ela não conhece ninguém, ela não sabe qual é o perfil, como que ela pode saber isso, né? Mas hoje eu vejo que eu tinha mesmo, e que talvez, né, que ela estava certa, né? Deu tudo certo, mas assim, a lição que eu tiro disso e que eu tento colocar em prática para mim, não sei se eu consigo, é que os filhos, assim, a primeira visão deles mesmos que eles têm é através dos olhos dos pais, né? Então eu me via através dos olhos da minha mãe, que sempre disseram que eu podia, que eu era capaz, que eu conseguiria. Entendeu? Você é muito estudiosa, você vai fazer, você vai conseguir, você vai passar. Não, você tem o perfil. Então, assim, eu nem sei se ela sabia o que ela estava fazendo, né? Mas, assim, eu acreditei, né? Eu acreditei e realmente fui. Então, eu tento um pouco colocar isso, né? Não é através de excesso de elogios, nem nada disso, né? Mas é importante. E um dia desse eu conversei com uma pessoa que me falou exatamente o contrário. Me falou que a mãe dela era uma pessoa que sempre soprava a vela dela, né? Sabe aquela pessoa? Existem pessoas que são assim, né? Tudo que a gente fala de legal, a gente conta uma novidade, a pessoa fala, mas isso aí não é legal, mas isso aí tem aquilo, tem aquele ponto. Então, assim, triste, né, esse ponto, não sei, assim, eu imagino que todas as mães amam e apreciam os filhos e elogiam e tudo mais, mas, né, eu sei que tem realidades muito diferentes. Então, assim, só queria deixar esse ponto, né, que eu acho que é importante, né, a gente mostrar para as crianças, né, filhos, sobrinhos, que eles podem, que eles são capazes, que a gente aprecia o que eles fazem, o esforço deles e que com isso eles vão conseguir os objetivos deles, né? Então isso é muito importante. Então não queria falar muito, né? Ser muito longa, certamente tem muitas outras coisas a agradecer, né? Até os dias de hoje, até quando eu tive filhos, foi a pessoa que sempre esteve ao meu lado, desde a primeira noite de mãe, assim, com filho, né, novo, até hoje. Então, assim, se eu preciso viajar, se eu preciso ir num evento, num congresso, uma coisa assim, quem tá lá me dando suporte é ela. Eu devo muito, uma enorme parte das minhas vitórias profissionais à minha mãe. Então vamos celebrar as mães hoje e sempre. E é isso, pessoal. Até o próximo.